Agora são 8 horas, 1 minuto em Campos. Voltamos com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Você pode acompanhar também esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV. Hoje, Campos tem tempo bom, né, com previsão aí de sol, poucas nuvens e frio de 13 graus de mínima, e o calor não deve passar de 26 graus aí de máxima. É a chegada do inverno no Brasil a partir das 11 horas e 58 minutos. Segundo os especialistas, o canal Clima Tempo e também o Instituto Nacional de Meteorologia, esse inverno, inclusive com o fenômeno El Niño, deve aumentar as temperaturas aqui na região central do Brasil, na região sudeste, já no sul também com muita chuva, no norte pouca chuva e menos frio também, deve aumentar a temperatura em 2 graus. Bom, trânsito pelo centro da cidade, aquela complicação aí do horário de rush, mas aqui na Avenida 7 continuam as obras, se você puder evitar, principalmente depois ali da Felipe Web, sentido centro. 8 horas e 3 minutos, com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando hoje no programa com a Fernanda Sossai, que é gerente de desenvolvimento portuário e de ESG do Porto do Açu, e o Jorge Peron, que é o gerente de sustentabilidade da Firjan. E eu peço a você, Luiz, a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor. Queria só, antes da gente passar para o tema mais pragmático, né, do impacto econômico, social, ambiental do Porto, especificamente, que só isso dá um programa em si, mas só para ainda esgotar o bloco anterior, analisando perspectiva histórica, estamos falando de mercado. Se estamos falando de mercado, estamos falando de capitalismo, né? É o sistema que venceu a Guerra Fria, né, desde a queda do Muro de Berlim em 89 e a dissolução da União Soviética em 91. E vivemos nesse mundo. Hoje, a partir dali unipolar, e hoje somos bipolar de novo com a seção da China, né? É uma guerra comercial aberta com os Estados Unidos. Historiadores, como eu vou citar o mais famoso dele, mas tem vários que defendem essa tese, vou citar Eric Hobsbawm, em inglês. Por exemplo, a abolição da escravatura no capitalismo. Em grossas letras, ela não se deu porque a Revolução Liberal Inglesa se tornou os ingleses bonzinhos. Ela se deu porque eles passaram a fazer a produção de tecido de algodão. Todo mundo que está usando tecido de algodão, maquinofaturado, escravo não compra, por não receber salário, não compra roupa. Então, eles queriam que esses escravos fossem libertos para poder ser assalariados, poder comprarem roupa. Isso vai. Liberação feminina, a mulher entrar no mercado consumidor para também poder ser destino dos produtos do mercado. Antitabagismo. Fizeram conta. O Estado tratar das doenças geradas por cigarro é mais caro do que o imposto. Custa mais do que o imposto que ela arrecada, né, da produção de cigarro. Como isso se dá em relação à governança socioambiental, sobretudo ambiental? Eu começo agora pelo Jorge. Bom, já que você comentou sobre questões históricas, né, eu queria aproveitar para a gente também trazer, né, o ESG para um conceito histórico como um processo, como parte de um processo evolutivo, né? A gente, a partir de todos esses pontos que você levantou, olhando, né, pela questão ambiental, principalmente, e trazendo também a dinâmica social, a evolução, né, da temática, ela também se dá por pressões, né, principalmente pressão da sociedade. À medida que a sociedade ela muda o seu entendimento sobre questões importantes, ela também vai exigindo do poder público, né, uma mudança
né, de abordagem sobre determinados tempos. Algumas regulações se fazem necessárias para atividades que eventualmente não eram reguladas. Eventualmente acidentes acontecem e que mudam, né, o conceito de controle de risco, né? Assim aconteceu com a gestão ambiental até a década de 60. Valia tudo, né? O progresso ele estava associado a uma chaminé saindo fumaça, né? Eu vivi um pouco essa época, né? E aí a gente na escola via, né? Não, toda figura que apresentava progresso era uma fábrica soltando fumaça, e a sociedade aceitava isso perfeitamente. Aí começaram a acontecer grandes acidentes, Baía de Minamata no Japão, usina de Bhopal na Índia, né? Isso trouxe para a sociedade, mais ali no final da década de 60, início de 70, uma necessidade, uma urgência de se mudar a forma de se relacionar com as atividades industriais. Ou seja, a sociedade pressiona o poder público e principalmente os legisladores para fazer com que a legislação, até aquela época de não existia legislação ambiental, ela olhasse, né, de forma mais atenta às atividades industriais, impondo controles, né? E aí vem década de 70, né, o Clube de Roma, que foi a primeira reunião formal para se discutir o futuro do planeta, olhando, né, a sustentabilidade ou gestão ambiental de forma ampla, entendendo que gestão ambiental é muito mais do que uma fumaça saindo da chaminé, né? O impacto pode ser local, quer dizer, a atividade pode ser local, mas o impacto é global. Então foi a semente, né, de uma percepção de que meio ambiente, impacto ambiental, ele estava relacionado com saúde pública, com risco, né, com bem-estar da população. Avançando um pouco, já trazendo a questão social, a gente começa a ter alguns estudiosos, dentre eles no princípio ali da década de 80, o Milton Friedman, né, que trouxe o conceito do capitalismo de shareholders, ou seja, a função da empresa é dar lucro. E acabou. É o lucro pelo lucro, né? E aí, logo depois, né, esse conceito finalmente evoluiu e John Elkington traz ali, início da década de 90, um conceito do triple bottom line, né, que traz aí uma visão mais ampliada, entendendo que a indústria, né, a empresa, né, o papel da empresa é, sim, atender os seus acionistas, né, mas também incorporar demandas sociais, né, e também daqueles atores que contornam, né, o meu negócio, inclusive os meus colaboradores. Então, o John Elkington trouxe uma pincelada, né, uma primeira disrupção do que a gente chama hoje de capitalismo de stakeholders, ou seja, o capitalismo ele é alguém que assume o risco de um negócio, alguém que tem um capital, assume o risco de colocar esse capital para transformar esse capital em produtos, em serviços, remunerar toda a sua cadeia, logicamente ter, né, a parte de remuneração própria e para os seus acionistas, mas também trazer benefícios para os seus stakeholders, né, internos, colaboradores, externos, que são a comunidade que me cerca, meus consumidores, meus acionistas. Então, é um compartilhamento, né, dos meus benefícios enquanto papel da minha atividade. Depois a gente começa a ter, né, uma série de convenções da ONU, né, década de 70, 72, né, a Conferência de Estocolmo, 20 anos depois, 92 aqui no Rio de Janeiro, a Rio 92, e uma série de outras conferências já com essa mudança, ou seja, a sociedade ela deixou ela evoluiu, né, e por ela ter evoluído, os seus princípios, os seus conceitos, as suas questões éticas, a sua forma de se relacionar com empresas, produtos e serviços, a sua forma evoluiu, inclusive o seu papel de consumidor, né? E aí trazendo, já fazendo um fechamento dessa questão histórica, hoje, né, e aí a Fernanda ela comentou sobre isso, né? Eu queria aproveitar essa bola quicando. Hoje, o que a gente tem como ainda uma evolução dessa questão social, principalmente muito relacionada ao ESG? Nós temos hoje uma geração que são os millennials.
Esses millennials são pessoas que nasceram a partir do ano 2000, hoje tem aí entre 20 e 30 anos de idade, e que eles são diferentes das gerações anteriores, porque parte da cultura deles, eles já tiveram um contato muito grande com a internet, eles são totalmente digitais, são totalmente engajados em questões sociais, eles impulsionam, né, e são críticos em relação aos produtos que eles compram, aos investimentos que eles fazem e às empresas que eles trabalham, né? Só para ter uma noção, a gente está assistindo, né, com os millennials, a maior transferência de riqueza que a humanidade fez em termos de gerações. Os baby boomers, né, que nasceram ali na década de 50, 60, eles transferiram algo em torno de 24 trilhões de dólares para os millennials. E esse é o arsenal financeiro que os millennials têm, e que eles estão direcionando para investimentos de longo prazo e que, com certeza, trazem benefícios ambientais, sociais e que ajudam as empresas a melhorar a sua governança. Tá? Então, isso é uma outra camada, né, um outro estágio de evolução social que a gente vem assistindo nos últimos 60 anos, talvez, em que vem mudando as relações das empresas junto com a sociedade, né? E aí as pessoas, elas às vezes se perguntam, pô, mas eu já ouvi falar de ESG, mas como é que esse negócio, né, essas 3 letrinhas, elas têm referência, elas se relacionam comigo? Através do consumo. O meu hábito de consumo, a minha escolha do que eu vou consumir, ela vai transformar uma cadeia de fornecimento. A partir do momento que eu consumo produtos de empresas responsáveis ambientalmente, né, com pegadas ambientais positivas, socialmente responsáveis e que demonstram e que comprovam, né, engajamento, questões éticas, né, de compliance, muito mais do que falar, é fazer, praticar. A partir do momento que eu invisto em empresas ambientalmente responsáveis, socialmente participativas, né, íntegras, mais naquilo que faz do que naquilo que fala, eu estou usando o meu poder de consumidor para promover uma mudança da minha sociedade. Então, o meu hábito de consumo, ele diz, ele transforma, ele tem o poder de transformar esse encadeamento, né? A partir do momento que e aí não são, a gente assistiu nos últimos anos algumas informações. A notícia hoje, o que acontece hoje na Tailândia, na China, em questão de segundos, a gente está sabendo, né? E essa geração, como ela é totalmente digital, qualquer descoberta, né, de empresas que produzem roupa ou que produzem tênis, que aconteceu, que utilizam mão de obra escrava ou mão de obra infantil, que acontece lá na Tailândia, ou na China, ou em Singapura, ou em qualquer lugar do mundo, em questão de segundos isso chega para os grandes centros consumidores, e os consumidores conscientes, eles começam a fazer a seleção daquilo que intuitivamente atende critérios ESG ou não atende critérios ESG. Então, a indústria formal, né, ela enxerga ou se depara com ESG a partir dos seus investidores externos, a partir dos seus conselhos, a partir das suas políticas, né, de estratégias de negócio, de visão de 15, 20, 50 anos. E as empresas menores, elas têm essa possibilidade de se adequar, né, ser mais competitiva, adotar critérios ambientais, sociais e de governança para participar das cadeias de fornecimento mais estruturadas. E eu, enquanto cidadão, eu também posso fazer as minhas opções, né? Privilegiar o consumo de produto A em detrimento de produto B, né? Investir em empresas A ao invés de investir em empresas B, né? Hoje o mundo tem algo em torno de 35 trilhões de dólares em ativos lastreados por critérios ESG em todo o mundo. 50% desses ativos estão nos Estados Unidos, 14% aproximadamente estão no Brasil, né? Então são opções. Eu, quando vou acessar o mercado financeiro, eu posso, né, buscar qualquer empresa hoje, mesmo ela sendo micro, média, né, ou pequena, grande empresa, quando ela vai bater na porta do banco para pedir um empréstimo, para gerar capital de giro, alguma coisa,
o banco ele vai fazer uma avaliação de crédito a partir do teu desempenho ESG. Você tem licença ambiental, isso é uma avaliação, é um critério ESG. Né? Você paga em dia os seus salários, você recolhe o fundo de garantia, os impostos, isso são critérios que são aplicados. Então, ESG é muito mais do que somente, né, o topo da cadeia ali. E eu, como consumidor e como cidadão, eu também posso, né, aplicar esses critérios, né, para aquilo que está dentro do meu alcance. Eu rolei a bola da história pela área e o Jorge fez uma progressão de Messi. Muito bom. Fernanda? Bom, fantástico. É até difícil de complementar aqui, concordando com absolutamente tudo. Acho que eu traria aqui, vou inserir alguns termos novos e que estão aqui, né, em voga nessa ótica da importância do ESG de sustentabilidade. Essa breve recapitulação que o Peron fez sobre como que evoluiu o contexto, ela é muito importante, porque a gente surge de uma reação e de uma necessidade de tentar corrigir os problemas e de tentar diminuir impactos, ainda no negativo, fazendo ali o que dá, o mínimo necessário. Não se tinha nem essa consciência, nem conhecimento científico. A gente avança com tudo, com a consciência e com o conhecimento, passando por uma era em que isso começa a virar conversa dentro do negócio. Isso é uma quebra de paradigma enorme e completamente crucial. Evolui para o 0 a 0. Como que eu posso trabalhar para que os meus impactos sejam mitigados? Então, eu vou fazer ali o mínimo, eu não vou gerar nada negativo, mas também não vou gastar minha energia para fazer muito além disso. E a gente está vivendo um momento em que a discussão global e as grandes companhias estão olhando para um futuro que a gente chama de net positive, ou de ganho líquido positivo. O que quer dizer essa coisa bonita, né? Quer dizer, o que eu posso fazer além? É o conceito da geração de valor compartilhado, onde o teu negócio, ele não só tem a capacidade de anular efeitos negativos, mas trazer impactos positivos, ir além do só o atendimento legal, ir além da mitigação do impacto e trazer desenvolvimento econômico, trazer conservação de biodiversidade e ajudar o planeta nesses desafios que são globais. Hoje, você não faz gestão ambiental de forma localizada. Bom, você até faz, mas o objetivo ele é global e é compartilhado. Então, essa visão de ganho líquido positivo é algo em que o mundo está caminhando, e isso é fantástico, né? Olha a evolução que a gente tem em tão pouco tempo, né? E necessária para que a gente mitigue os riscos que a gente está vendo ali, 2050 e 2100, que estão intimamente relacionados a mudanças climáticas, que estão relacionados à perda de biodiversidade e os impactos, né, que isso causa na sociedade como um todo. E outro termo que eu gostaria de trazer, e aí está muito relacionado à sobrevivência do negócio, é resiliência. O que se observa também desses resultados históricos? E é muito... eu sou engenheira, não sou historiadora, estou aqui tentando trazer, mas é algo que eu vejo muito importante, muito vivo, assim. Com esses resultados das empresas que investem efetivamente em sustentabilidade, tem se mostrado na resiliência, na sobrevivência do negócio. O que a gente viu e que a gente tem visto aqui, grandes eventos disruptivos, né? Eventos em que você balança a economia mundial, ou você tem uma mudança muito abrupta de mercado. A gente passou por pandemia, a gente passou por bolha imobiliária antes disso, por grandes crises econômicas,
agora a guerra acontecendo, e o Aloysio ainda trouxe essa bilateralidade que está voltando China, Estados Unidos e no mundo. Tudo isso gera grandes movimentos e disrupções do mercado global que tem impacto no micro e no local. E o quão preparado a empresa está para atuar frente a esses eventos que vão acontecer. Você não pode controlar o externo, mas você pode controlar o interno. Trazer para a sua gestão corporativa esses princípios de ESG têm se provado historicamente a melhor forma de sobrevivência do negócio, a melhor forma de você responder a essas mudanças abruptas externas que você não controla e garantir a sobrevivência do negócio em todas as escalas, do grande ao micro. Então, são dois conceitos que hoje estão muito presentes nas discussões e que comprovadamente estão sendo um grande, promovendo uma grande mudança no jogo atual. Muito bom, muito bom. A pegada. Desculpa. Sim, vamos lá, deixa eu só voltar aqui o microfone aqui. Perdão, desculpa. Muito boa essa linha de raciocínio de vocês. O Jorge me fez lembrar aqui também de uma frase que a gente usa muito aqui, Luiz, que é quando a gente vai falar de turismo, e está tudo relacionado a essa coisa que ele falou do passado histórico aí, de que, né, desenvolvimento era uma indústria com chaminé. Sempre tinha essa coisa, né? E hoje a gente fala muito de turismo, que é uma indústria sem chaminé. Sempre cita essa coisa que está relacionada a esse passado aí, não tão glorioso que ele lembrou aqui. Mas trazendo a coisa aqui para o nosso canavial, e aí é para o canavial mesmo, não só como o artista, lembrado aqui, o gênio aqui da nossa região, que é o Capi, lembrado pelo Aloysio sempre, que ele usava esse termo, mas historicamente a nossa região tem a sua economia baseada na agricultura, principalmente na cana-de-açúcar. Vocês sabem bem disso, já tivemos aqui várias usinas, uma coisa fantástica, fabulosa, década de 60, 70, coisa foi muito bacana. Hoje vivemos aí da dependência somos royalties dependentes, né? Tanto é que sofremos uma abstinência aí nos últimos anos bem complicadas. E o Porto chega nesse novo cenário, trazendo aí uma perspectiva aos olhos de todos os empresários aqui da região, e claro, de fora também, e dos políticos, evidentemente, para administrar isso tudo, como uma nova fonte, e aí, evidentemente, que para toda a vida, para o crescimento econômico, social e ambiental da região. Eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação desse impacto, de fato, do Porto aqui para a nossa região. São João da Barra, Campos, região norte do estado, mais o estado do Rio e do Brasil. E eu começo pela Fernanda, por favor, Fernanda. Porto do Açu, é um empreendimento de uma relevância que transcende a região norte fluminense, né? Ele é um empreendimento de proporções cujos seus resultados eles estão focados no desenvolvimento da região, mas que trazem resultados para o estado e para o país como um todo. E nessa menos de uma década de operação, né, eu estou falando aí desde as primeiras implantações, um pouco mais de 15 anos, um desenvolvimento muito nesse sentido, um olhar global para um desenvolvimento local. A atuação, o desenvolvimento do Porto, ele vem indissociável, né? A nossa estratégia de desenvolvimento ela está acompanhada da estratégia de sustentabilidade. E hoje a gente tem essa estratégia fundamentada no que a gente chama de 5 pilares da sustentabilidade, que olham todas essas práticas ESG. Então, a gente tem o pilar que a gente chama de segurança, o de meio ambiente e clima, de pessoas e comunidade, governança, compliance e negócios sustentáveis. E dentro de cada um desses pilares a gente define essas diretrizes
E ao longo do tempo amadureceu as práticas, amadureceu a forma de medir, amadureceu quais são as metas, para a gente ter esse horizonte, aí, essa ambição de gerar resultados positivos para a região. Então, eu posso trazer aqui diferentes exemplos de como a gente vem atuando e vem obtendo resultados. Antes de começar a falar, eu vou abrir um parênteses para convidar todo mundo para conhecer esses resultados. Hoje, uma dos amadurecimentos que a gente tem na governança corporativa é dar transparência, e a gente vem praticando isso. Então, pela internet, no nosso portal, a gente coloca ali os nossos resultados. A gente anualmente tem um relatório de sustentabilidade, né? Isso são ferramentas que todas as empresas têm para a transparência e para dar uma devolutiva, né, para a sociedade. E é por meio desses canais também, e dessa abertura, que a gente também recebe as demandas. Então, parte importante dos nossos resultados é o que vem da sociedade em geral, da comunidade da região, de todos os níveis, e o que a gente pode fazer e como a gente pode melhor contribuir. E é nesse olhar de relacionamento que a gente vem avançando bastante, vem conseguindo importantes resultados ali para a região. Então, a gente falou, eu vou voltar lá nas primeiras falas do Perón, de que no fim do dia o E, o S e o G está falando de pessoas, e o resultado é para as pessoas. Então, quando a gente está ali desempenhando as operações do porto, garantindo responsabilidade ambiental, então garantindo que eu tenha o cumprimento da legislação, que eu tenha os controles adequados, que eu, além disso, implemente boas práticas e as melhores práticas disponíveis, e que eu faça trabalhos consistentes para conservar a biodiversidade, enquanto garantir, né, a conservação da biodiversidade, enquanto eu desenvolvo, que é o maior complexo porto-indústria do Brasil, isso traz resultado efetivo para a sociedade da região, traz resultado efetivo para a qualidade de vida de todo mundo. A mesma coisa se você tem um olhar no S, onde a gente olha para a saúde, para a segurança, para a qualidade de vida do colaborador, para a saúde, segurança e qualidade de vida da população da região. A gente está promovendo desenvolvimento. Num olhar do S, do SG, um olhar de garantia de direitos humanos, de ambiente de trabalho justo, diverso, igualitário, onde a gente promova, né, oportunidades iguais, salário justo. Tudo isso está intimamente relacionado com o nosso desempenho, com a nossa contribuição ali para o entorno. O que a gente está falando aqui hoje, né, de desenvolver SG na cadeia de fornecedor, é um grande exemplo de como a gente vem amadurecendo e ampliando o olhar de SG para fora do porto. Como a gente pode trazer essa sustentabilidade para a cadeia local e para a região. E a gente olha isso para o fornecedor, a gente olha isso na mão de obra local, e a gente olha isso para a comunidade como um todo. Proporcionar, promover, né, sustentabilidade na região é um dos nossos pilares. A gente promove isso em toda a nossa jornada, né, as nossas ações sociais que vêm sendo feitas na região, e que vêm evoluindo, como eu falei, com muito aprendizado e troca com a região, com a comunidade local. A gente vem fazendo, no sentido de desenvolvimento social, nos últimos anos, nós incluímos a inovação, como que a gente pode trazer desenvolvimento, fortalecendo e desenvolvendo o ecossistema de inovação local. A região norte fluminense tem um ecossistema de inovação riquíssimo, e como que a gente pode aproximar o porto desse ecossistema e promover esse desenvolvimento. E a gente tem feito algumas ações voltadas para essa jornada, e alguns exemplos do primeiro Hackasul. A gente tem algumas atividades de aceleração, e o trabalho agora com laboratórios de inovação do Porto, o Caixa Suleb, onde a gente organiza o Porto como essa plataforma de inovação, onde o ecossistema local, as instituições acadêmicas, as startups, elas podem e devem utilizar o Porto como uma plataforma para desenvolver esses projetos e para desenvolver negócios.
empreendedorismo social, eu posso aqui ficar, eu não quero me estender muito. E a disseminação, fazer isso tudo e promover compliance, promover integridade, promover as práticas de anticorrupção, para que a gente tenha cada vez mais um ambiente ético e íntegro para desenvolvimento de negócios, para desenvolvimento das parcerias comerciais, está ali na base de tudo, da nossa governança corporativa, e junto com uma estrutura que tem que ser adequada, né, para gerenciar isso tudo. Vou pegar aqui a palavra que foi usada, o ESG vira uma paisagem já para as grandes empresas, mas é uma paisagem que muda bastante e que requer muita gestão corporativa para acompanhar os movimentos e para atender às expectativas, as necessidades que vem, a gente vem trabalhando e buscando trazer os melhores resultados, e o nosso olhar é macro-regional. O Açu, ele é um grande empreendimento, ele está em franco desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele é indissociável do desenvolvimento da região, e a gente desde a essência, uma plataforma, né, um vetor de desenvolvimento para a região norte fluminense. Jorge, antes de você começar a falar, só rapidamente confirmar que eu consegui aqui o link, tá? Só tá aqui, ó. ESG na indústria. Tem 39 páginas, eu já estou olhando aqui também, e já está postado aí na nossa página no Face. Ok? Maravilha, exatamente. A publicação Critérios e Métricas ESG na indústria. Bom, além do que a Fernanda falou, esses pontos que ela trouxe são extremamente relevantes, né? A questão da importância, né, do porto como um fator de desenvolvimento regional. Isso é óbvio, né, pelo tamanho do empreendimento e pela quantidade de riqueza que esse empreendimento ele gera na região. Felizmente, no Rio de Janeiro, a gente tem outros polos de desenvolvimento regional com outras atividades, mas logicamente o Açu ele é um belo exemplo, né, de uma atividade industrial que cumpre esse papel, né, necessariamente como eu falei lá do John Elkington, não só, né, de gerar lucro, né, para os seus acionistas, mas também de trazer os demais stakeholders nesse processo de desenvolvimento. Outra coisa que ela comentou, isso não é simples, né? Fazer com que essas engrenagens todas elas rodem de forma sincronizadas, né? Cada uma no seu tempo, respeitando, né, o resultado, porque no final é o resultado, né, que a gente apresenta. Isso exige, né, uma estrutura dedicada, né, e com propósito, né? Quem trabalha na área ambiental, social e de governança tem um diferencial profissional, que trabalha nessas áreas, ele tem um diferencial em relação aos outros, que é o propósito, né? Ele acredita muito naquilo que ele faz, ele coloca uma paixão diferenciada, né, naquilo que ele faz. O dia para ele, no final do dia, ele olha para trás o que ele conseguiu transformar, isso é um combustível para o dia seguinte, né? Outra coisa que ela comentou, que eu achei muito interessante, que a gente não tinha falado ainda, é a questão da necessidade do desenvolvimento, né, do encadeamento produtivo a partir de fatores como inovação e tecnologia. Isso é necessário, né? A gente consegue, né, avançar com a gestão até um determinado limite, mas a partir de um determinado ponto, a inovação, a tecnologia, a disrupção, ela precisa aparecer. A gente precisa desenvolver eventualmente outros atores, ajudar, né, assessorar até outros atores que precisam de uma ajuda, às vezes pequena, para poder mudar o patamar do seu negócio, né? Então, isso é realmente um papel também que o Porto usa, né, e desempenha na região. E como eu falei, a gente tem outros polos, né, de desenvolvimentos regionais, e que a Firjan, enquanto uma instituição que pensa o estado do Rio de Janeiro como um todo, acompanha de forma muito atenta. E aí eu queria aproveitar esses alguns minutinhos, só para trazer uma outra informação, falando também sobre desenvolvimento regional, já que a gente está seguindo nesse caminho. No dia 15 de maio, né, nós fizemos na sede da Firjan um evento que trouxe uma informação, né, foi uma apresentação de um estudo sobre potencial econômico da silvicultura,
no estado do Rio de Janeiro. Esse estudo ele foi apresentado pela COP, né, pela COP UFRJ, né, mostrando o potencial que a silvicultura no estado do Rio de Janeiro, quando eu falo silvicultura, é floresta plantada, não é floresta natural, é floresta plantada. O quanto essa silvicultura, essa atividade de silvicultura, ela tem como potencial de alavancar a economia do estado do Rio de Janeiro. Junto com esse estudo, né, também foram anunciados e foram apresentados, a partir de uma legislação que foi sancionada pelo governador em janeiro agora de 2023, instituindo a política estadual de silvicultura. E essa política ela traz, né, junto com ela, primeiro o reconhecimento da atividade econômica de silvicultura como uma atividade organizada e estruturada. E depois a apresentação de 5 distritos florestais no estado do Rio de Janeiro. Bom, o que são esses distritos florestais? São áreas, né, já demarcadas e já previamente identificadas, onde a atividade de silvicultura ela vai colaborar, além da economia do estado, mas também com o desenvolvimento regional e também com a recuperação ambiental daqueles distritos. E também, né, com a captura e comercialização de créditos de carbono. Então, é uma atividade que até dezembro de 2022 tinha uma série de entraves, né? Era uma atividade que era artificialmente dificultada no estado do Rio de Janeiro e que a partir de janeiro de 23 ela passou a ser reconhecida com potencial de atração de investimentos em alguns bilhões de reais, né? E a gente está falando de 5 distritos industriais e 2 distritos industriais nas regiões norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, quando a gente fala de silvicultura, a gente fala também da oportunidade de se desenvolver, né, as regiões norte e noroeste fluminense. E esses distritos florestais, vale a pena ressaltar, que eles são distritos, né, somados da ordem aí de 120, 130 mil hectares na região, os dois na região norte e noroeste fluminense, e que são áreas degradadas por atividades pretéritas, né, que não conseguiram se desenvolver e que acabaram degradando a pastagem, ou foram áreas de plantação de qualquer cultura que foram abandonadas e que hoje representam passivos ambientais e que não geram nenhuma riqueza para os municípios e para o Estado, né? Então, a gente tem hoje alguns... o que falta agora, né? O licenciamento ambiental prévio desses distritos florestais. Então, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico mais a Secretaria de Estado do Ambiente estão trabalhando para acelerar o licenciamento ambiental desses distritos florestais, para que, a partir do momento que esse licenciamento ele seja pronto, o empreendedor ele vai se apresentar como um potencial interessado em iniciar uma atividade de plantio e manejo, né, dessas áreas para gerar madeira, né, e para gerar recuperação, retenção, né, de carbono, né, da atmosfera. O crescimento arbóreo ele gera retenção de carbono. Então, isso a gente tem um trabalho muito extenso, né, e muito técnico, e que a gente anunciou isso dia 15 de maio, e que com certeza vai mudar o perfil de atividades econômicas desenvolvidas na região norte e noroeste fluminense e nesses 5 distritos florestais. A gente está falando de um potencial de 320 mil hectares em todo o estado do Rio de Janeiro e em torno de 120 só nas regiões norte e noroeste fluminense. E como eu falei, já tem uma fila aí de potenciais investidores interessados, né, em ocupar esses distritos florestais e desde já fazer os investimentos necessários. Importante destacar o potencial que isso tem para mudar a realidade do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro hoje ele tem uma demanda real de madeira para gerar biomassa, né? Biomassa é combustível, né, para forno, para gerar calor, né, gerar energia. Então, o Rio de Janeiro tem uma demanda em todo o estado de biomassa. Essa demanda ela é
10% atendida por florestas plantadas no estado do Rio de Janeiro e 90% atendida por florestas plantadas no Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Ou seja, a atividade econômica que depende da madeira, né, para biomassa, por exemplo, ela está gerando riqueza em outros estados. Ela é necessária, ela acontece, é uma ação de descarbonização. Biomassa é um combustível alternativo, né? E aí eu queria aproveitar e fazer também, levantar a bola, né, para a Fernanda falar sobre a Reserva Caruara, que é uma iniciativa do Porto nesse sentido, né, de preservar uma área ambiental, gerando valor econômico, gerando valor social, gerando valor ambiental, né, e com potencial também de gerar biomassa para as atividades do Porto. Bacana. Perão, antes de entrar na Caruara, eu quero aproveitar que a gente está falando de biomassa para trazer um pouquinho do contexto de transição energética, né? Falando do estado de Rio de Janeiro, falando da região norte fluminense, a gente tem discutido e trabalhado para alavancar esse potencial que a gente acredita e sabe que é enorme no estado. O estado do Rio, ele já é historicamente capital de energia, né? A gente cresceu e é ali o coração da indústria de óleo e gás, que é a energia que moveu e é a partir dela que a gente está trabalhando, que o mundo está trabalhando a transição energética. E como que isso a gente vê isso se materializando, né, no futuro próximo. Como que essas grandes discussões de transição energética, que tem a ver com o Norte Fluminense, tem a ver absolutamente tudo. Quando a gente olha o desenvolvimento daqui para frente, né, muito a gente conseguiu avançar até agora. Aí eu vou trazer, né, obviamente, um olhar aqui de Porto do Açu, baseado nessas cadeias, vamos dizer, mais tradicionais. Então, cadeia de mineração, cadeia de petróleo, as atividades de óleo e gás como um todo, e a cadeia de logística portuária. E agora, como é que a gente está olhando para o desenvolvimento para frente, né? Onde a gente está acreditando e apostando as fichas e trabalhando para que isso venha para o Norte Fluminense e venha para o Açu. Na transição energética, no que a gente chama de indústria do futuro. Você falou um pouco da biomassa e da demanda que já existe, né? Eu não conhecia esse número, super importante. Entender que a gente já tem uma demanda para consumir essa biomassa que pode ser produzida no estado. Mas eu também olho a demanda futura. A gente ter biomassa disponível para proporcionar energia renovável a partir de biomassa para esse desenvolvimento de transição energética é fundamental. E especificamente ali, a região de Campos, o Norte Fluminense como todo, ela tem já uma íntima histórica relação com cana-de-açúcar, com agronegócio em geral, e a gente precisa resgatar isso. Eu acredito muito nisso. Eu sou brasileira, e acredito nesse potencial dos biocombustíveis e da biomassa e o papel que isso vai desempenhar. E dentro da nossa estratégia de desenvolvimento, isso é muito forte. A gente está trabalhando muito na região e com o estado como um todo para atrair essas indústrias, esse desenvolvimento para o porto. Também no olhar de transição energética, a gente tem diferentes desenvolvimentos e estudos para atrair o que a gente chama de indústria do futuro. Então, o Porto do Açu, ele tem área e tem um planejamento para atrair essa indústria que pode atender a uma demanda doméstica e vai atender. A demanda doméstica vai aumentar a demanda por um aço que seja de baixa emissão de carbono, a demanda doméstica por fertilizantes de baixo carbono. Hoje, o nível de importação de fertilizante no Brasil já chega a 90%. E por que não produzir esse fertilizante dentro de casa, gerar desenvolvimento industrial, gerar negócio dentro de casa e um fertilizante que tem uma pegada ESG melhor, que traz resultados ambientais, que traz desenvolvimento social. Isso está no nosso horizonte.
Toda a questão, né? A gente está vendo muito falar a nível global e nas políticas, né, nos programas brasileiros e estaduais, o hidrogênio. O hidrogênio está sendo visto como o grande vetor dessa transição energética. Nada mais é que é uma fórmula, né, uma nova forma da gente incorporar energia renovável nessas indústrias do futuro. Então, trazer essa produção de hidrogênio como alimento para essas novas indústrias está ali no coração do desenvolvimento do porto. E a gente já tem trabalhado muito, né, e tem desenvolvido muito frentes nesse sentido. E eu vou mencionar um último ponto sobre transição energética e energia renovável, que é muito importante para o Porto do Sul e para o estado do Rio de Janeiro, para poder passar para falar um pouco da reserva Caruaru, que é a eólica offshore, a geração de energia a partir de ventos no mar. Essa discussão também é a nível global. Esse tipo de produção de energia, ela já existe há algumas décadas na Europa, ela está agora em desenvolvimento, né, em ampliação, por essa necessidade de aumentar as fontes renováveis na Ásia, nos Estados Unidos e no Brasil. Essa é uma grande discussão. A gente acredita que é uma grande virada de chave quando a gente fala de transição energética. O Brasil hoje ele é visto como um importante ator para essa transição, como um importante exportador de energia renovável e de produtos acabados renováveis para o mercado global. E o Rio de Janeiro tem na frente dele um potencial de geração de energia no mar, que a gente pode e deve e vai fazer valer e trazer esse desenvolvimento. Então, muito do desenvolvimento que historicamente se viu relacionado à indústria de óleo e gás, a gente olha para essa energia renovável no mar com esse olhar de futuro desenvolvimento. E vai trazer muito desenvolvimento, porque eu não estou falando só dos investimentos da operação dessa cadeia no mar, mas ela vai alavancar toda uma cadeia industrial e de manufatura das partes, dos componentes, que vai haver uma nova demanda por isso, que pode então alimentar os parques aqui na região norte fluminense. Então, enfim, falei bastante, dei vários exemplos, mas né, as mudanças climáticas, a necessidade da transição energética e da segurança energética, ela vem posicionando o Brasil como um importante ator global nesse cenário, e o Rio de Janeiro ele é um dos principais estados aonde essa transição energética brasileira vai acontecer e aonde o Brasil vai poder não só trabalhar nessa transição doméstica, mas também contribuir para a transição global. Fernanda, só desculpe interromper, mas antes que você complete sobre a questão da energia eólica no mar e fora da reserva Caruaru, a gente está caminhando para o final do programa, são 8h49. Acho que a gente não pode deixar de falar em sustentabilidade, de governança ambiental, de um empreendimento sediado em São João da Barra, se a gente não falar do avanço do Mata-Fona. Então, eu diria que você que está desabrigando, né, desalojando pessoas, ruas tradicionais, ali, sobretudo a população socialmente menos aquinhoada, né, que são pescadores, falasse um pouco como é que o Porto do Açu vê a questão e o que ele pode fazer para tentar mitigar esse processo natural. Perfeito. É um processo natural e que vem acontecendo historicamente ali na região, né? Ele está muito associado a essa interação da Foz do Paraíba ali com as condições de mar, né? Ali na Barra, ali em Atafona, e de fato precisa e vem sendo gerenciado. A gente historicamente contribuiu com estudos e com análise desse cenário para ajudar a Prefeitura de São João da Barra, né, o poder público, a tomar as decisões adequadas para gerenciar esse problema, que sim, não pode, que pode gerar exposições para a comunidade e impactos, e esse correto gerenciamento desse fenômeno natural precisa ser feito. E é importante
que foi muito importante, né, esses estudos, esse apoio e a gestão que está sendo feita pela prefeitura relacionada a esse ponto. É um excelente, um importante aspecto da líder da região. Voltando já que está acabando o programa, e está muito relacionado, acho que eu posso pegar o gancho aqui, você falou de erosão costeira, eu vou trazer o gancho da proteção de ecossistemas costeiros e a importância disso para mitigar impactos na região costeira e também como impactos de erosão. E a caruara, ela é o principal ativo ambiental do porto, e ela nasceu e existe com essa missão de equilibrar o desenvolvimento do porto com a conservação da biodiversidade e com o desenvolvimento social. A gente, ela começou em 2012 o projeto, né? Foi criado um plano de manejo e ela nasceu com um olhar muito grande de conservação de biodiversidade de Restinga. A gente amadureceu e está trabalhando ao longo do tempo, conectando com a conservação da diversidade marinha. Então, hoje, a reserva, né, e a gestão do tema biodiversidade, ela já é integrada, o ecossistema Restinga, o ecossistema mar. E ano passado a gente deu um importante passo, que foi a sede de visitantes, né, da Reserva Caruara, que aqui eu abro um parênteses para quem não conhece, estamos de portas abertas. A sede da Caruara, ela foi implantada para ser uma área de turismo sustentável, para aproximar a comunidade local e regional com os temas de biodiversidade, conservação de biodiversidade de Restinga, mas também é um espaço para bem-estar, para lazer, para que a gente aproveite aquela área da melhor forma possível, que é ali a Lagoa de Quipari. É uma área lindíssima, que hoje abriga atividades ali de recreação e esporte aquático. E para quem ainda não conhece, vale a pena conhecer. E para quem costuma ir, já temos aí mais de 13 mil visitantes, e é um prazer dizer que a sede está sempre ocupada e faz parte não só dessas ações nossas de responsabilidade ambiental e conservação desse, que é um bioma super importante de litoral e que está associado com a preservação desses impactos do litoral, que é a Restinga, que foi muito degradado por ser um ecossistema de litoral. O homem, ele vem ocupando do litoral para o interior, e a Restinga, ela foi dizimada nesse processo. Então, proteger Restinga é muito importante e eu diria que está intimamente relacionado com a história de São João da Barra e com a história do Porto. E hoje a gente está transcendendo, então, isso para trazer mais informações de conservação de biodiversidade e sustentabilidade para a comunidade como toda, abrindo as portas da reserva, trazendo ali atividades de turismo ecológico, mas também um espaço de bem-estar, de recreação disponível para todo mundo ali na região. Perfeito. Bom, Fernanda, deixa eu só abrir aqui. Abri já. Ok, obrigado, perdão. 8h55, a Luiz já adiantou, a gente fecha o programa, reta final, e eu quero muito agradecer a você, Fernanda. Sossai, gerente de desenvolvimento portuário e de ESG do Porto do Açu, e ao Jorge Peron, que é o gerente de sustentabilidade da Fijan, vocês que vão estar nessa jornada de ESG que começa agora dia 27, semana que vem, aqui na região. Fernanda, muito obrigado aí pela participação no programa de hoje. Foi um prazer imenso recebê-la aqui. Prazer foi meu, eu que agradeço, a gente agradece, é sempre ótimo estar aqui dividindo e aprendendo também. É um assunto que é tão importante para o Porto e para a região como um todo. Muito obrigado pelo convite.
Perfeito, bom dia para você. Jorge Peron, muito obrigado pela sua presença e, claro, evidente, sempre bem-vindo aqui ao programa. Bom, obrigado, Cláudio, obrigado, Luiz, pela receptividade, pelo convite, né, que foi feito. Parabenizar, né, toda a equipe da Folha FM pela iniciativa, né, pela curiosidade de entender um pouco melhor isso. Espero que a gente tenha esclarecido, né, mas se a gente deixou dúvidas, ótimo também, né, porque é uma oportunidade das pessoas, né, se interessarem um pouco mais pelo tema e avançarem nas suas pesquisas e buscas, né, por conhecimento. E me coloco à disposição, né, para a gente participar, né, de outras edições e trazendo algumas informações que vocês eventualmente considerem como relevantes. Muito obrigado pelo espaço e parabéns pela iniciativa. A gente que agradece, a iniciativa é importante, mas com a presença de vocês ela se completa naturalmente. Luiz, eu trago você para fazer o seu fechamento e já também te agradeço, claro, pela composição aqui na bancada hoje e o jornal Folha da Manhã, que já está nas bancas aí, nas casas dos assinantes, desde cedo. Aloysio. Eu estou preocupado com o horário, que eu estou com uma obra aqui em cima do meu apartamento e eu fiz um trato com eles que está 9 horas. Depois de 9 vai entrar o bate-cum, então eu estava preocupado com isso. Mas agradecer demais a Fernando, o Jorge. O Jorge e o João Siqueira, ele havia falado no grupo de WhatsApp do programa que saca muito de recurso hídrico. A gente falou menos de recurso hídrico aqui, mas eu pude, não sem prazer, constatar que ele também sabe muito de história e do desenvolvimento do capitalismo, que é uma coisa muito importante para compreender o mundo que a gente vive hoje, né? Fernanda, muito obrigado pelos seus conhecimentos aí em relação ao Porto, as iniciativas são muito importantes. Eu acho que o Porto, como a UENF foi antes dele, tem essa coisa de ser vista pelas pessoas daqui como uma coisa meio olímpica que vem de fora, gera um pouco disso, né? De quem é esse OVNI que baixou aqui na nossa terra. Eu acho que todas essas iniciativas suas, que você externou aí, do Porto, eu acho que elas abrem esses canais de comunicação com a comunidade que são muito importantes. Em relação à reserva de Caruaru, só para terminar, quem quiser visitar tem que fazer o quê? O que ela tem que fazer? Ótimo, Luiz. Hoje a reserva tem um site onde entra lá e pode, se quiser programar alguma visita, né, participar de alguma atividade, tem lá o link para agendar a visita. Desculpa, fugiu aqui a palavra. É só entrar lá, reservacaruaru.com.br e fazer o agendamento. Aberto ao público e tem atividade de quarta a domingo para todas as idades e todos os gostos. Eu também vou aproveitar aqui a oportunidade para reforçar o convite para estar na semana que vem com a gente na abertura da jornada ESG, no dia 27, lá no Centro de Visitantes, terça-feira, a partir da manhã. Perfeito, bom, muito bom. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, a você também que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, ou pelo Face, YouTube, Instagram, pela Twitch TV, que vai ouvir o podcast, também o nosso agradecimento, logo mais na Plena TV, e amanhã de volta, Luiz, às 7 da manhã. Muito obrigado a você também, Aloysio. A gente fecha por aqui então e o programa Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, que tem um aplicativo exclusivo para você acompanhar todos os resultados de exames e todo o seu histórico aí no Laboratório Plínio Bacelar. 9 horas em Campos. No nosso condomínio, sempre buscamos por uma empresa especializada na área. Escolhemos a Limporte por todo o apoio oferecido, além de uma entrega